Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre Invasão Secreta, a mega saga que o Brian Michael Bendis escreveu lá atrás. Já faz 15 anos que essa saga chegou aqui. E quando Invasão Secreta chegou, o hype era gigantesco. Obviamente eu tô falando desse quadrinho hoje porque tá estreando no Disney essa semana a nova série Disney Plus, onde a gente está vendo o Nick Fury lidando com os Skrulls, tentando dominar a Terra. E algo muito parecido aconteceu aqui, né? A Invasão Secreta, ela surge de uma conspiração que começou a circular no universo Marvel, onde pessoas chaves de diversas organizações, como a S.H.I.E.L.D., como os Vingadores, como o Quarteto Fantástico, como o governo americano, estavam sendo substituídos por Skrulls que acreditavam ser dignos herdeiros da Terra, né? Aqui a gente tinha uma mistura de história política e religiosa. Uma rainha exilada Skrull vendeu a ideia de que o deus deles tinha prometido a Terra para a raça Skrull. E a partir daí ela organiza uma mega ação de invasão, a começar pela substituição de algumas personalidades dentro do universo Marvel. Essas personalidades substituídas acabam retornando de alguma forma para a Terra 616 e elas são confrontadas por duas equipes de Vingadores, porque na época tinha rolado a Guerra Civil e havia uma equipe de Vingadores oficiais, comandada pelo Homem de Ferro, com a Viúva Negra, o Ares, o Sentinela, e uma equipe de Vingadores paralela, comandada pelo Luke Cage, o Capitão América Bucky Barnes, com o Wolverine, Homem-Aranha e muita coisa. Enquanto a história esteve no campo da teoria da conspiração, foi tudo muito interessante. Houve, inclusive, um tie-in da Invasão Secreta, onde o Hércules liderou uma equipe de deuses do panteão humano para tentar derrotar os deuses do panteão Skrull, porque essa guerra estava sendo travada também no campo religioso. E esse quadrinho aqui, escrito pelo Greg Pak, é muito bacana. Infelizmente nunca foi publicado assim no Brasil encadernado, saiu só na mensal Universo Marvel. Outro tie-in muito bom dessa saga foi publicado na revista, acho que Marvel Max, e aqui saiu encadernado pela Salvat. É um arco intitulado de Conheça o Wakanda e Morra. Por que Conheça o Wakanda e Morra? Aqui o Jason Aaron escreveu a sua parte da saga Invasão Secreta, mostrando os Skrulls tentando dominar o Wakanda e o seu poderio tecnológico para ganhar ainda mais força. Só que o Wakanda é a única nação na Terra que nunca foi invadida. E aí T'Challa e seu povo organizam uma resistência poderosíssima e acabam colocando os Skrulls para correr de lá. A mesma coisa aconteceu nas revistas dos X-Men, e isso foi publicado aqui no Brasil, acho que em X-Men Extra. Todas as mensagens na época saíam com esse logo aqui da Invasão Secreta e muito merchandise da saga no fundo. Os X-Men estavam morando em São Francisco e eu sei que o Ciclope liderou também uma espécie de guerrilha contra os invasores Skrulls. Agora voltando à batalha principal. A questão que fica pra gente em 2023, vendo uma série estrear sobre essa mega saga, será que vale a pena a releitura da saga? Eu acredito que sim, ela ajuda a compreender alguns status quo que estavam rolando no universo Marvel pós-Guerra Civil, antes do evento do cerco. Então, algumas desconfianças, algumas crises de relacionamento, o Thor completamente revoltado com o Homem de Ferro por conta de alguns eventos de Guerra Civil e ele voltando da morte, o Capitão América sendo o Bucky, que até então era o Soldado Invernal, e tendo que lidar com a escolha de ser o Capitão América mais ilegítimo, porque ele atuava pelos Vingadores que não eram os Vingadores oficiais. Então tem uma série de situações que torna esse quadrinho interessante, apesar do seu desenvolvimento confuso e da sua conclusão abaixo das expectativas geradas no seu anúncio. Como tudo que acontece no universo Marvel, a batalha principal se deu em Nova York e apesar de ter diversas frentes, a coisa se concentrou numa grande luta entre os
humanos, liderados pelos super-heróis, e aqueles Skrulls que acreditavam ser humanos, ou que se passavam. Mas a história, ela dá uma derrapada e perde um pouco o sentido quando o Bendis e o Leinil Francis Yu, que estava detonando na arte aqui, resolvem criar os Super Skrulls. Uma espécie de amálgama onde personagens tinham os poderes de diversos heróis juntos. Então tinha uma mistura do Raio Negro com o Doutor Estranho, do Thor com o Pantera Negra, do Gigante com o Wolverine, do Arcanjo com o Colossus, e a coisa virou uma bagunça. Então, quando esses Super Skrulls entram em cena, a gente imaginava que seria extremamente difícil derrotá-los, mas eles eram verdadeiras buchas de canhão. E até os Vingadores e os Vingadores, os jovens Vingadores e uma equipe secreta que o Hickman tinha, que o Hickman escrevia, do Nick Fury, foram capazes de derrotá-los. Até que a batalha que estava rolando na Terra Selvagem, entre as principais equipes de Vingadores, acaba vindo para Nova York e tudo vai se resolver numa grande porradaria. E em meio a tudo isso, alguns subplots foram muito interessantes. Nessa época, a filha recém-nascida de Luke Cage e Jessica Jones foi sequestrada pelo Jarvis, que havia sido substituído por um Skrull. O Dugan, o Dum Dugan, que era um dos líderes da SHIELD, abaixo apenas do Nick Fury, também tinha sido substituído por um Skrull e comprometeu uma boa parte das informações que a SHIELD possuía na época. O posicionamento de algumas figuras que não eram assim lá os líderes e tal, mas que eram figuras chaves, como Jarvis, o mordomo, e Dugan, um agente de alta patente na SHIELD, mostrava que havia motivo para paranoia. Só que, ao invés de seguir nessa linha de juntar os pontos e fazer uma história de investigação, Bendis e a Marvel resolveram criar um mega evento e acabou se tornando uma trama extremamente diluída numa boa história, que no final resultou em algumas poucas mortes de impacto quase nenhum. E no fim, o grande legado que essa saga deixou, a Invasão Secreta deixou, foi que Norman Osborn assumiu um papel de herói e acabou iniciando aquilo que iríamos chamar de Reinado Sombrio, onde ele comandou uma agência, depois da queda da SHIELD, chamada Hammer, e isso ia desembocar em um outro evento que se chamaria O Cerco. Esse foi o Poptopia de hoje, espero que você tenha curtido nossa breve conversa sobre Invasão Secreta. Se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.